Olá pessoal, como eu sou da região de Perus, eu decidi fazer o meu trabalho mostrando um pouco da história e dos pontos turísticos desse bairro maravilhoso que eu moro. E aqui é a estação de Perus. A estação de Perus ela foi inaugurada em 1867 pela São Paulo Highway Company. Ela era uma das diversas estações que compunham a estrada de ferro Santos Jundiaí. E é muito interessante porque ela levava mercadorias, produtos, os fornos de cal de Caieiras, o cal aqui, tem várias coisas importantes que ela trazia para Santos para que fosse para os outros países por via do porto. Antes de ser Perus, a história de Perus é muito bonita, né? Porque ela, antes de ser Perus, era uma fazenda gigantesca que chamava Fazenda de Ajuá. E essa fazenda era enorme e o que acontece? Ela foi colonizada, isso era no Brasil colonial. E aí com o tempo criaram a estação, conforme criaram a estação começou a criar forma de vila e tal. E o nome Perus, ele vem tem duas teorias do nome, né? Tem a teoria mais técnica e a teoria mais mitológica. A teoria mais técnica é que um dicionário geográfico de João Mendes, ele dizia que era Perus porque vinha de Piru, que é apertado por si, em Tupi-Guarani. Aí também tem a teoria mitológica. A teoria mitológica diz que tinha uma senhora, a Inhá Maria dos Perus. Essa Inhá Maria dos Perus, ela criava perus aqui na região. E os aventureiros que saíam da estação, os aventureiros, os tropeiros, as pessoas que moravam aqui compravam perus dela. Compravam os perus para fazer na sua casa, no Natal, etc. dela. E então começou a criar esse nome, começou a criar essa forma de se chamar Perus de Perus mesmo, né? Aí ficou, vou lá na Maria dos Perus, vou comer um peru lá em Perus, aí vou ir pra Perus, aí ficou Perus o nome do bairro. Mas essa é uma teoria, a gente não tem certeza, então temos essas duas formas de se colocar o nome de Perus, que é a técnica e a mitológica. É interessante observar aqui na estação de Perus, que é a única estação remanescente das pioneiras construídas pelos ingleses. E a arquitetura dela está totalmente preservada, ela não foi restaurada nem nada, não foi reformada. Então ela é bem legal ver essa arquitetura que é das novas maneiras da época de construção. E é da hora a gente ver que a gente está num ponto que é a ponte de Perus. E em seguida a gente tem ali, ó, que é a parte dos tijolinhos feitos são tijolinhos bem pequenininhos que constroem a casinha ali, ó, de Perus da estação. E é muito interessante que ali é o sistema operacional da segunda parte. Aqui em Perus, a estação de Perus ela é interligada até a região do Brás. E ali na Luz e na Barra Funda se interliga com os outros metrôs da cidade de São Paulo. Com isso, também dá pra gente observar que dá pra gente chegar lá no Pico do Jaraguá, descendo ali na Vila Clarice. Que você vai dar uma andadinha de 20 minutos, uma caminhadazinha de 20 minutos, você chega, mas se você não quiser caminhar, também tem um ônibus que para em frente à portaria do parque. E também tem como chegar aqui ao Parque Anhanguera. Se você vem de lá, você consegue chegar pelo Parque Anhanguera descendo aqui em Perus e pegando um ônibus sentido Lapa. E ele vai passar ali na Anhanguera e vai parar bem na porta do Parque Anhanguera também. Também dá pra ir pra estação Perus Pirapora por lá também, que é o mesmo caminho. E ela para bem ali na frente também. É bem interessante a gente pontuar isso, porque a locomoção é fácil para você visitar e fazer sua sessão de turismo, né?
Estamos aqui no caminho da Estrada de Ferro Perus-Pirapora e encontramos esse lago maravilhoso. Eu não sei se é um lago ou um açude, não sei o que é, mas é muito bonito. E aí quis mostrar essa parte também no trabalho. Estamos aqui na Estrada de Ferro de Perus-Pirapora e, como vocês podem observar, aqui tem as bitolas da Estrada de Ferro, elas são de apenas 60 centímetros. Porque o que acontece? O terreno aqui é muito acidentado e então o Dr. Silvio de Campos, que foi o cara que meio que deu a entrada no processo para que pudesse construir isso aqui, ele quis fazer que fosse mais com menos gastos, porque teria que tirar todo esse mato, teria que ter teria que fazer deixar o terreno mais plano para fazer a estrada. Então eles foram lá e pensaram em um modo de gastar menos. Por isso que a estrada de ferro é bem pequenininha e passa só um trenzinho, é uma Maria Fumaça mesmo. Aí tem uma outra entrada, essa é a entrada por dentro da mata. Aí e também tem uma outra entrada lá no Parque Anhanguera. Em sentido Parque Anhanguera tem uma entrada na frente do Parque Anhanguera mesmo. E é bem legal a gente conhecer isso aqui porque tem um rio também bem bonito. Não é um rio, na verdade é um lago. Como vocês podem ver, a mata é bem fechada, então a gente nem tá avançando por conta disso. Essa aqui é a entrada pela mineradora Pedrix. Então ela fica bem no mato mesmo, ela fica bem longe do que a gente chama de civilização, que é as cidades e tal, por conta do barulho e do pó que a mineradora produz. Então a gente tem aqui a mata bem fechada, a gente não consegue avançar por conta disso, por medo de cobra, de animais que podem existir ali. Por conta do calor que a gente tem aqui em Peru, que está muito elevado, e a vegetação do Peru, que é metade cerrado, metade mata atlântica, a gente tem algumas queimadas acidentais, né? Não foram feitas nem nada. Mas é muito triste a gente ver isso porque acaba acabando com a nossa vegetação, que é enorme. Olá, estamos aqui na estrada turística do Pico do Jaraguá. Estamos aqui mais ou menos na metade do caminho. Encontramos essa vista maravilhosa e eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma vista que dá pra ver basicamente a cidade de São Paulo inteira. Essa aqui é a trilha do Paisé. A gente está aqui no final da estrada turística e aí eu passei por aqui e vi essa vista maravilhosa. É uma trilha muito famosa, ela tem mais ou menos 3,8 quilômetros de extensão e é bastante escada. Ela é uma trilha mais insegura, tem um terreno mais instável. E aqui a gente tem a rua mesmo normal, dá pra gente ver aqui, ó, uma vista maravilhosa também ali do morro. Dá pra vir de carro, como vocês estão podendo ver, e é isso por enquanto. Mostramos mais pra frente. Enquanto caminhávamos, encontramos aqui a rádio da TV Cultura, que provavelmente está abandonada, e não tenho certeza, mas isso é um ponto muito importante da gente colocar, que a altitude, ela favorece para que tenha radiotransmissores, por via FM ou AM, e eu acho interessante colocar isso. Aí, mais pra frente, temos também a rádio USP, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Aqui eu me deparei também com a rádio da USP, que é do lado da rádio da TV Cultura, e ela está aqui justamente por conta da altitude também. E é importante a gente colocar porque é uma universidade de São Paulo e que ajuda no turismo também e no conhecimento de novas espécies e etc.
Ó, tivemos uma surpresa ilustre aqui no alto do pico, no final de um coati. Muito interessante, tem vários animais com forma reserva também, muito legal. Bom, chegamos aqui no final da estrada turística e a gente terminou aqui numa torre e dá pra ver a cidade de São Paulo inteira, como vocês podem perceber pela imagem. E o Pico do Jaraguá é tão grande de extensão, que ele chega a cerca de 497 hectares, e dos 497 hectares, só 7% é aberto para visitação, porque o resto é para preservação ambiental. E ele é tão extenso que ele chega a pegar partes de cidades, como ele pega uma parte da cidade de Cajamar, da cidade não, do bairro de Cajamar, do bairro do Jaraguá, de Perus, ele pega vários locais assim, e por perto, porque ele é enorme mesmo de extensão. E aqui a gente tem a torre, uma torre imensa, e dá pra gente ver essa vista maravilhosa da cidade de São Paulo basicamente inteira, e até a Serra por aqui, e também a gente passou pelo casarão do Afonso Sardinha, e também a gente tem uma bacia que lavava ouro por aqui, que são dois monumentos históricos do Pico do Jaraguá, e o que é bastante interessante para o turismo. E durante o caminho do Pico do Jaraguá, de uma das portarias, eu não sei qual ao certo, tem restaurantes por perto e um lugar que você pode sair depois da sua caminhada e ir para um almoço ou algo do tipo. E também dá para fazer um piquenique aqui, porque a gente tem vários animais, tem uma vista maravilhosa e é super interessante para o turismo. Aqui no final da estrada, né? E aqui a gente tem uma parte que é um pátiozinho para você fazer um churrasco, para você fazer uma alimentação, onde tem também uma academia ao ar livre, tem banheiros e etc. Aí ali a gente tem algumas torres, é uma outra parte do pico. Aqui a gente vê a cidade de São Paulo inteira, a periferia de São Paulo, né? Que é algo muito bonito também. Se vê, é belo, é um problema, mas é belo. E aqui a gente também tem o resto da cidade de São Paulo, porque fica em volta mesmo do pico, o que é muito bonito. Ali, vem aqui, ó. Ali temos a pedreira de Perus, que dá pra gente ver bem nítido daqui. E é muito interessante ter essa visão tão bela de um ponto tão alto, que é o ponto mais alto de São Paulo. O Pico do Jaraguá tem uma outra coisa que é muito interessante, que é ser o ponto mais alto de São Paulo. E com isso a gente observa que ele tem 1.135 metros de altitude e chega a um dos pontos mais altos do mundo, perdendo para o Monte Everest, etc. Mas é muito legal a gente visitar um local desse por conta dessa visão tão bela que a gente tem. Eu encontrei com uma guia turística e conversei com ela sobre o local, né, sobre o pico, e ela me contou que dois biólogos vieram e fizeram uma pesquisa aqui, e uma pesquisa sobre as flores do pico, mas bem lá no alto mesmo. Agora a gente está na volta. E bem lá no alto, eles descobriram que lá não era parte da Mata Atlântica do Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá é dividido entre Mata Atlântica e Cerrado em cima, o que eu achei bem interessante, porque a gente pensa normalmente que é tudo Mata Atlântica, só que ali as flores são típicas do Cerrado, e é bem legal a gente saber disso. No fim do trabalho, aqui a gente encontrou uma tribo indígena muito carente, necessitando de alimento, principalmente no meio dessa pandemia. Eles plantam algumas coisas, tem algumas galinhas, mas eles não conseguem cestas básicas e etc. Fizemos a visitação, falamos com a cacique da aldeia, e muito interessante, porque eles fazem bastante plantação e o respeito que eles têm pelos mais velhos e pela cultura. E o que eu vi é que a gente precisa dar valor a essa cultura indígena
que é muito interessante. Aqui também a gente tem um grande problema que as pessoas vêm aqui nas aldeias e acabam abandonando os cachorros, os gatos e essas coisas. Mais cachorros, né? Tem muito cachorro aqui, agora eles se esconderam, mas tem um monte. E o que acontece? A aldeia não tem condições para criar os cachorros, para dar uma alimentação, colocar veterinário, essas coisas, e eles ficam doentes e trazem doenças para a aldeia em si. Eles são muito necessitados e eu acho que eu tenho que fazer um pedido, que é vamos se conscientizar, vamos tentar fazer doações, comprar os materiais. Eles têm artesanatos aqui, eles fazem danças, sempre as ervas que eles fazem, tudo é produzido em prol da aldeia, e eu acho que a gente precisa comprar, precisa tentar ajudar a crescer isso aqui, porque é muito triste ver a gente que está numa situação muito boa e eles numa situação como essa, que são os pioneiros do Brasil, né? Olá, estamos aqui no Parque Anhanguera, que é o maior parque municipal de São Paulo, contendo mais ou menos 9 milhões e 500 mil metros quadrados. Desses 9 milhões e 500 mil metros quadrados, só 400 mil metros são destinados para visitação, para passeio turístico e etc. Esse parque ele tem um estacionamento gigantesco, no qual você pode deixar seu carro, podem acontecer comércios como feiras gastronômicas e etc. E o que a gente pode observar no parque, que é muito legal, é que ele é um parque que ele tem algumas espécies remanescentes da Mata Atlântida. E é muito legal a gente pontuar isso, porque a Mata Atlântida é um hotspot. O que é um hotspot? Um hotspot é quando tem menos de 50% da sua mata que existe em abundância no mundo. E a Mata Atlântica é um dos pioneiros que foram acabados. E o mais legal daqui é que a gente pode encontrar algumas, poucas, né? Mas como o pau-brasil, que foi a árvore que destinou ao início do Império de Portugal na época, né? E a gente também é interessante de colocar a questão dos animais. Os animais, a fauna deles é contida mais ou menos de 382 espécies, sendo delas 172 de aves. E o que é magnífico, né? A gente também tem 15 espécies de rãs, sapos e pererecas. E a gente também tem 17 espécies de lagartos. E também a gente pode encontrar aqui 32 espécies de mamíferos. Esses foram os que foram vistos aqui, mas provavelmente devem ter muito mais animais que a gente não consegue enxergar por conta disso, porque é fechado, é uma mata muito grande e é muito interessante também que a gente tem algumas coisas do cerrado aqui, em algumas partes. Tanto que tem uma placa bem no começo do parque que diz que o risco de pegar fogo é muito alto. Por que é muito alto? Porque o calor é elevado, aí, como o calor é elevado, a planta já está recebendo muito gás oxigênio e muito gás carbônico. Aí o calor é elevado, a gente tem uma bituquinha de cigarro, um pouquinho, dá um incêndio e acaba destruindo tudo isso aqui. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, porque é a nossa vida, é a nossa reserva, é uma reserva gigantesca. A gente tem muitos animais, é muito bonito de ver.
O legal desse parque é que ele contém algumas coisas que são para os usuários. Dentre elas, churrasqueiras de alvenarias e... As churrasqueiras são enormes, você pode fazer sua festa, seu piquenique, etc. Tem um estacionamento gigantesco. A gente também tem um orquidário que é muito bonito. Ele tem tipo, como se fosse uma cascata e algumas carpas e orquídeas, espécies de orquídeas. E a gente também tem um jardinzinho medicinal, que é bem legal pra a gente visitar. E também tem ali do lado do jardim medicinal a gente tem uns parquinhos e quadras poliesportivas. E também tem a ciclovia, que a gente tá aqui, ó. A ciclovia, ela deve ter mais ou menos uns 4 quilômetros, uns 3, 4 quilômetros por aí, eu não sei ao certo. Mas é bem interessante pra gente visitar, pra gente fazer uma corrida, praticar exercícios físicos e etc. A gente tem algumas cigarras, alguns barulhos de animais o tempo inteiro. Isso é bem legal a gente pontuar porque é uma vista muito bonita.